Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso dos Jovens Programadores. Nessa aula a gente vai falar sobre estrutura de repetições. Então vamos lá para a aula. Bom, como eu disse, a gente vai falar sobre estrutura de repetição, né? E eu vejo estrutura de repetição como a alma da automação, né? Assim, bem simplificado mesmo. Por quê? Porque qual o sentido da programação que a gente discutiu na primeira aula? O sentido da programação é a gente automatizar as coisas, a gente fazer coisas maçantes, só que com um código ali a gente consegue fazer isso de uma forma automatizada, de uma forma muito mais simples. E no código isso também se aplica, porque se a gente for escrever um código que eu preciso ler uma determinada variável com 5 vezes, sei lá, vamos um exemplo, 5 vezes, a gente pode fazer isso como estrutura de repetição, que vai dar umas 2, 3 linhas, ou a gente pode fazer 5, 6 linhas para fazer isso. Então, quanto mais a gente automatiza algo, melhor, né? Então, vamos lá para a aula. Bom, o porquê que a gente vai utilizar estrutura de repetição? Bom, existem situações em que é necessário repetir um trecho, né, de um programa um determinado número de vezes. Às vezes a gente sabe quantas vezes vai repetir, às vezes a gente não sabe quantas vezes vai repetir. Então, existe várias estruturas de repetição que a gente vai discutir ao longo da aula aqui, né? E, bom, a gente pode ser feito de duas formas, né? Igual eu mencionei, ou a gente escreve na mão, né, que é muito mais trabalhoso, ou a gente utiliza uma função, né, uma estrutura de repetição, que é o tema dessa aula, né? Então, eles são chamados também de loops ou malhas de repetição. Então, se você vê em algum lugar aí, loops, malhas de repetição, é a mesma coisa, né? Que estrutura de repetição. Então, vamos lá. Supondo que há necessidade de construir um programa que execute um determinado bloco, né, um trecho de instruções 5 vezes, né? Então, certamente ele vai ser feito, certamente ele será feito ou com repetição manual ou com laço de repetição, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um código sem estrutura, né? Então, a gente vai ler aqui 5 vezes a variável n e debaixo dessas linhas aqui, cada linha a gente vai fazer uma operação, né? Depende do exercício que você for fazer. Ou a gente pode fazer com a estrutura, né? Como por exemplo a estrutura for, né? Que vocês viram na última aula, mas que eu vou revisar nessa aula aqui, como foi pedido por alguns alunos. Né? Eu vou revisar essa estrutura aqui e, e a gente pode, um exemplo aqui, a gente pode fazer com a estrutura for. Né? Então a gente vai de um for de i até 5, né? De 0, de igual a 0 até igual a 5. E a gente vai ler ele 5 vezes, entendeu? Então a gente vai incrementar o i e vai ler aqui o n 5 vezes. Né? Então fica algo bem mais simples, né? Bem mais fácil de se ler e mais fácil de se entender, né? Então, se você facilita a leitura do código, né? Tanto para você quanto para alguma pessoa que estiver programando para você, mais vantagem vai ter, né? Na sua estrutura do seu código, né? Ele precisa estar fácil de ler e fácil de escrever também, né? Bem mais fácil de escrever isso daqui também. Bom, a vantagem de utilizar, né, os loopings é que o programa passa a ser menor e o seu processamento ele aumenta, né? E você também não altera o tamanho do código. Então, dessa forma, é possível determinar as repetições com número variado de vezes, né? E existem 3 tipos de laço de repetição. Os 3 tipos são o laço pré-teste, o laço pós-teste e o laço com variável de controle, que é o que vocês já viram, né? Então, qual a melhor forma de você, que eu acredito, de você pensar em uma estrutura de repetição, né? Eu gosto de pensar como um loop mesmo, né? Então você tem um trecho entre chaves ali, ele vai voltar, ele vai continuar executando aquilo ali até a condição que você determinar para ele ser falsa, né? Então grava bem essa palavra assim, condição, porque é isso que vai determinar todo o processo do seu código, né? Então eu gosto de pensar nele como um loop, que ele vai terminar ali na última linha antes da chave, antes de fechar a chave, né? Então na penúltima linha do seu código, do for, né? Ou do while ou do while, que a gente vai aprender aqui. E ele vai voltar lá, né? Se a condição ainda for verdadeira, ele vai voltar. Então eu acho interessante pensar dessa forma. Então, quantas formas existem de fazer um loop? Como já mencionado, né, existem 3 formas de escrever um loop, né? Cada uma tem a sua especificação, a sua diferença, né? Que são laços pré-teste, o pós-teste e o laços com variável de controle. Vamos começar aqui pelo laço de repetição pré-teste, né? O que é um laço de repetição pré-teste? É o while, né? While em inglês significa enquanto. Então, enquanto, né, uma condição for verdadeira,
ele vai ser executado. Então, um while, né, abre e fecha chaves lá, vai ser executado enquanto aquela condição que você terminar entre parênteses for verdadeira. A gente vai ver a estrutura aqui agora. Então, vamos lá. O laço pré-teste while realiza um teste lógico no início do laço de repetição, verificando se é permitido executar o trecho de instruções subordinado a ele, né? Então, igual eu mencionei, você vai dar uma condição para ele ser executado, né? E se essa condição for verdadeira, enquanto ela for verdadeira, ele vai ser executado, né? Então, existem para esse tipo de laço duas possibilidades de ação. Uma sendo o laço executado quando a condição é verdadeira e outra para quando a condição for falsa. O que que isso aqui significa? Significa que igual na estrutura de condicional, na estrutura de repetição a gente também tem um laço de condição, né, que vai ser colocado entre parênteses lá, e essa condição você pode determinar, por exemplo, se algo for falso ou se algo for verdadeiro, né, então ele vai ser executado de acordo com aquilo. A linguagem em si ela faz uso do laço que efetua a ação enquanto a condição é verdadeira. Então, para realizar essa ação, para ele executar enquanto algo for falso, basta você usar o operador lógico que a gente viu de negação, né, que é o exclamação, antes da condicional, né. Então, a estrutura a while ela tem o seu funcionamento controlado pela condição, né? Então, portanto, ela vai executar determinado conjunto de instruções enquanto a condição verificada permanecer verdadeira, né? Coloquei até em negrito aqui para vocês fixarem nisso. Então, enquanto ela for verdadeira, né, aquela condição for verdadeira, ele vai ser executado. Então, no momento que a condição se torna falsa, o processamento de rotina é desviado para fora do laço de repetição após o laço terminar. Então ele vai executar, se caso a condição seja falsa, ele vai terminar de executar o nosso laço e não vai voltar, não vai fazer outro loop, né? Ele vai terminar ali mesmo. Então, caso a gente deseja, né, que ele não seja executado até o final das nossas chaves do loop, a gente usa o break, né, que vocês viram na última aula. A gente utiliza o break e ele vai, se colocar o break, ele não vai executar nada abaixo daquela linha do break, né? Então tem essa peculiaridade aí, né? Para todos os laços o break vai funcionar da mesma forma. Então, caso a condição seja falsa logo no início do laço de repetição, as instruções dele são simplesmente ignoradas. Então, se eu tenho lá um while e a condição dele não é verdadeira, ele não vai executar nenhuma vez, né? Então, ele não vai entrar dentro daquelas chaves, não vai entrar dentro daquela estrutura. Ele vai só ignorar. Então, se eu coloquei lá que uma variável n ela é igual a zero, e eu coloco assim, enquanto n for diferente de zero, mas n já é diferente de zero no início do código, então ele nem vai entrar, entendeu? Ele nem entra lá naquela estrutura. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem aqui uma variável inteira n, né? E eu nem utilizei ela aqui, mas foi só para demonstrar a estrutura do nosso while mesmo. Então a gente tem como é que a gente escreve? A gente escreve o while, né, que significa enquanto, abre e fecha parênteses, escreve a nossa condição, abre e fecha chaves, né? Igual uma estrutura condicional ou a função main aqui. A gente precisa abrir e fechar chaves e o que a gente escrever aqui dentro vai ser executado esse tanto de vezes enquanto a condição for verdadeira, certo? Então, aqui a gente tem um programinha de exemplo, né? Então, a gente tem aqui um inteiro i igual a zero e eu vou dizer, ó, enquanto o i for igual a zero, lembra que o do igual é esse igual que é o igual de comparação e esse igual que é o igual de atribuição. Então, eu atribuí zero à variável i e eu vou dizer, ó, enquanto o i for zero, ele é zero, certo? Então, ele vai entrar aqui dentro. Então, eu vou imprimir executando o while, né? Só que aqui agora eu incrementei o i, eu dei um i mais mais. Então agora i vale 1, correto? E eu coloco outro print aqui, né? E coloco a gente vai continuar executando até o fim, falta um fim da estrutura aqui, né? Então esse print aqui, essa impressão aqui é para a gente demonstrar que ele vai ser executado até a penúltima linha, até a última linha antes desse laço aqui, até a penúltima linha antes das chaves do loop. Então, esse printf aqui vai ser executado, por mais que essa condição não seja mais verdadeira. Ele vai terminar de executar o while, certo? Então, se a gente quisesse que isso aqui fosse no nosso exercício lá, dependente das condições, se a gente quisesse que o i que não executasse depois desse i aqui, né, então se for falso, né, a gente colocaria um condicional. Então, se falasse assim, ó, se i for diferente de zero, você dá um break.
entendeu? Então isso aqui vai funcionar bem, né? Então grava isso na memória, anota aí que é bem importante isso daqui. Agora a gente tem a nossa segunda estrutura, que é o nosso laço de repetição pós-teste, que é a estrutura do while, né? Então, ele tem uma estrutura bastante parecida com o while, a gente vai ver aqui agora. Então, essa estrutura, ela realiza um teste lógico no final do laço de repetição, verificando se é permitido executar o trecho de instruções subordinado até certa condição ser satisfeita. Então, existe para esse tipo de laço duas possibilidades de ação, uma sendo quando a condição é verdadeira, outra quando a condição for falsa. Essa estrutura é chamada de do while. Então, esse aqui é o texto, igualmente, mesmo texto do while, né? Só que ele tem uma peculiaridade, o while. Ele é um pouco diferente do while, tanto na forma de escrever quanto na forma de executar, né? Então, a característica que diferencia o do while para o while é que o do while vai executar o laço pelo menos uma vez, certo? Então, independente se a condição é falsa, a primeira condição for falsa, ele vai executar pelo menos uma vez. Então, assim, se eu tenho lá i igual a zero e eu coloco assim, executa lá enquanto o i for diferente, for igual, for diferente de zero, né? Então, i for diferente de zero e sendo o i como zero, ele não deveria executar. No while ele não entraria, né? Só que no do while ele vai executar então pelo menos uma vez, com toda certeza, né? Independente. Então, essa é a característica do while, né? Então, ele é bastante útil quando a condição de repetição depende de algum input do usuário, né? Então, assim, você pensa, tem várias formas de pensar, mas se você pensa lá que o usuário vai digitar algo, então, tipo assim, pede para o usuário digitar um número, né? Que é o nosso código aqui. A gente tem um int n igual a zero, né? E eu coloco aqui, ó, do while, essa é a estrutura. A gente escreve um do. O que significa o do? Significa fazer. Vem do fazer do inglês, né? Do. E o while significa enquanto, como a gente já viu. Então, enquanto, né, enquanto o n for diferente de zero, faça o que está dentro dessas chaves aqui. Só que esse faça, ele vem antes, então ele vai ser executado pelo menos uma vez. Então, por exemplo, olha só, a gente tem um n igual a zero e eu vou dizer aqui, ó, executa isso daqui enquanto o n for diferente de zero, né? Eu poderia colocar aqui n igual a 1, n igual a 5, n igual a qualquer coisa, que ele ia entrar pelo menos uma vez. E esse scanf aqui, gente, vai ler o n. Então, assim, enquanto o meu n aqui, ó, enquanto eu digitar o n for foi igual a zero, ele vai continuar executando isso, entendeu? Então, no momento que eu digitar, por exemplo, 1, 2, 3, for algo diferente de zero, ele vai sair, entendeu? Ele vai sair do código, né? E ele tem a mesma característica do while, ele vai terminar de executar o código ali, certo? Então, é uma estrutura, é um pouco complicado de ver de início assim, né, essa estrutura, mas com o tempo você pega o jeito, né? Com o tempo você vai escrevendo código, resolvendo exercícios, né? Vai ficando fácil de entender. Então anotem isso daí que é bem importante, né? A estrutura do while, né? Que é desculpa, a estrutura do while. Então a gente escreve do, abre e fecha chaves e no final das chaves aqui a gente escreve a nossa condicional, certo? Então é isso daí. E agora eu vou dar uma revisão aqui do laço de repetição for, né? Eu vou dar uma introdução teórica dele aqui, né? Então o que é o laço de repetição for? É o laço com variável de controle. Então, essa técnica, né, ela consiste em elaborar uma rotina que executa um laço em um determinado número de vezes, com a utilização de um controlador ou até mesmo uma variável que aguarde uma resposta do usuário, dependente da forma de tratamento que é denominada variável de controle, né? Então, esse tipo de laço é bastante utilizado quando se sabe o número de vezes que o laço vai se repetir. Então, os laços de repetição que possuem um número finito de execuções podem ser processados por meio do laço for. Então, o for, ele é recomendado você usar geralmente quando você sabe o número de vezes que vai ser executado. Então, vamos supor que o exercício lá pediu, executa 5 vezes, você faz um for de 0 até 5, né? Ou de 1 até enquanto o i for menor ou igual a 5, né? Então, o for tem essa característica, né? Ele é bem útil, né? Bastante usado. A maioria dos exercícios é usado um for, né? Mas você pode depende da dinâmica do exercício. Você pode fazer do jeito que você achar melhor, né? A gente vai ver aqui no final um exemplo que a gente pode resolver um exercício usando o a e um exercício usando o for, mesmo exercício resolvendo o mesmo problema. Então não existe assim uma estrutura fixa assim, né? Falar, para esse exercício aqui a gente teria que utilizar o for, né? Sim, alguns exercícios vão exigir isso de vocês,
mas boa parte dos exercícios pode ser feita da mesma forma. Então, aí eu estou apresentando para vocês aqui a diferença de cada um, né? A diferença do for pro while e pro do while, né? E na hora do exercício vocês vão precisar pensar nisso, né? Em qual estrutura vai ser mais interessante de ser utilizada, correto? Então, bom, o for ele tem uma estrutura um pouco mais complicada, né? Mas ele tem essas três características aqui, né? Então a gente escreve for, abre e fecha parênteses, que vai ser meio que a nossa condição. E a gente tem lá o início da variável, então a gente pode colocar i igual a zero, i igual a tanto, j igual a tanto, contador igual a tanto, pode ser qualquer coisa aqui. A gente tem o fim e o incremento. Então aqui tem característica, ó. O início da variável é uma instrução de atribuição do valor inicial do laço, né? Então, igual eu mencionei, você vai atribuir o valor inicial desse laço de repetição. O fim é uma instrução de condição com o valor final do laço. Então, isso aqui vai ser a nossa condicional. O fim é a nossa condição, né? Então, grava que o que está no meio aqui vai ser a nossa condição, certo? Então, ele tem essa característica aqui desse ponto e vírgula aqui, né? Que é como se você... É a estrutura dele, é uma função como qualquer outra. Então, você precisa escrever nessa estrutura do ponto e vírgula aqui, né? Mas você pode escrever o que você quiser aqui, entendeu? Pode atribuir qualquer variável, pode atribuir qualquer condição, entendeu? Tanto faz. E o incremento aqui é a expressão que vai incrementar o laço. Então, se eu utilizei aqui, por exemplo, o i igual a zero, enquanto o i for menor ou igual a 5, então pensa comigo, esse enquanto é uma condição, né? Então, ele vai estar aqui, a nossa condicional. E aqui o nosso incremento, eu dou, por exemplo, um i mais mais, certo? E a gente precisa abrir e fechar as chaves, né? E aqui dentro vai estar as nossas instruções, né? Então, é, essa é a estrutura do laço for, né? Vocês já viram na última aula, mas como foi pedido, eu estou dando um a mais aqui, né? Estou dando uma revisão aqui para vocês assimilarem as diferenças entre o for, o while e o do while, certo? Que são as nossas três estruturas de repetição. Então, a função for tem a seguinte estrutura de execução. Ela lê a variável de controle e o início do seu valor. Ela lê a condição, que é o que está no meio do ponto e vírgula, dos dois pontos e vírgula, que está no meio. Então, lê a condição da variável de controle. Ela executa as instruções, né? Então, assim, se aquela condição for verdadeira, ela vai executar, certo? O que está dentro das chaves, né? E ela, depois dela executar, ela vai incrementar o valor. Então, assim, anota isso daqui, que isso daqui é muito importante, né? Que, assim, você lê lá, às vezes, o código, dependendo do jeito que você escrever, você acha que ele vai executar, mas não. Então, assim, ele vai. A estrutura de execução dele é essa. Então, ele vai. Eu vou ler de novo. Ele vai ler a variável de controle com o seu valor de início. Ele lê a condição da variável de controle, executa se aquela condição for verdadeira. Então, se ela for falsa, ele já sai. Ele é igual ao while, ele ignora. Ele nem vai entrar lá naquilo, certo? Então, ele executa aquilo e após ele executar, ele vai incrementar. Ele vai nessa última parte aqui que é o incremento. Então, ó, ele lê isso, ele verifica a condição. Se ela for verdadeira, ele vem para cá. Ele vem para as instruções, certo? E após ele executar as instruções, ele incrementa. Então, ó, isso daqui seria a, a ordem seria a seguinte, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, olha lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, ele vai incrementar após a nossa execução do que está dentro das chaves, correto? Então, bom, é isso, né? São as nossas três estruturas de repetição, né? Essa é a teoria, então espero que vocês tenham entendido aqui. E aqui a gente tem um exemplo de exercício. Aqui a gente tem um exemplo, né? Que é, ó, escreva um programa que, dado o número n, calcule a sua fatorial, né? Então, para quem não lembra, né, o que é uma fatorial é aquela, resumindo, né, aquela parte da matemática lá, você tem aquela exclamaçãozinha, né? E você vai 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 executar, vai calcular, né, em ordem decrescente o tanto de vezes até o final. Então, tipo assim, se eu tenho fatorial de 5, 5 fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, só dando uma resumida aqui na variável fatorial, na, o cálculo de fatorial, né, variável não. E, bom, a gente tem um programa, né, que dado n, calcula o seu fatorial. Então, olha só que legal. Nesse primeiro aqui, a gente utilizou for.
E nesse segundo aqui, a gente utilizou o while, só que ele tem o mesmo resultado, é o mesmo programa, só que feito de uma forma diferente. Então vamos ler aqui, ó, olha só. A gente tem aqui duas variáveis inteiras, que eu chamei de fat, de fatorial, e n. Então aqui a gente pede para o usuário, eu ensino o valor no qual eu desejo calcular fatorial, eu leio esse valor, então por exemplo, vamos supor que eu digitei 5. Eu tenho 5, né? E eu faço um for. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que a variável fat, né, que eu declarei aqui, vai ser igual a 1. Então, enquanto o n, que vai ser, por exemplo, o 5, for maior do que 1, eu decremento o n. Entenderam? Então, eu decremento o n e eu faço a fatorial vai ser igual a fatorial vezes n. Então, se olha só, o meu n começa em 5, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, ó, fatorial é igual a 1, né? Então, ó, enquanto o n é maior do que 1, o n é igual a 5. Então, eu executo isso aqui. Então, vou dizer, a fatorial vai ser igual a 1, né, que é o valor inicial dela, vezes 5, né? Então, vai dar 5. Agora, o fatorial vale 5. Aí eu volto para cá e o meu n agora vai ser igual a 4, né? Aí eu faço a condição de novo. N é maior do que 1? Então eu entro. Então eu entro de novo. Aí eu vou dizer, ó, aqui o valor dela é 5. Aí eu faço 5 vezes 4, né? E assim por diante. Então eu ia fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Até a gente alcançar o nosso valor de 1, pessoal. Então é importante ter essa estrutura aqui em mente. Então olha só. A gente vai ter esse valor inicial, então ele vai é o nosso valor de início, ele não vai, a não ser que você mude ele aqui, ele não vai alterar aqui, ele não vai voltar para esse valor, entendeu? Ele vai estar sempre aqui, então a gente verifica a condição, executa e faz a incrementação ou a decrementação, né? Tanto faz. Né? A gente pode aumentar, pode diminuir o valor da variável que quiser aqui, né? Você pode fazer qualquer coisa aqui também, você pode, sei lá, colocar aqui abobrinha mais, então, tipo assim, você tem que tomar cuidado para não fazer um loop infinito, né? Não sei se foi mencionado na última aula, mas sim, se eu colocar, por exemplo, uma variável x aqui, x igual a 2, e eu falar um x++, só que, tipo, a condição é n maior que 1. Então, se eu estou fazendo x++, ele vai executar esse for para sempre. Então, isso vai dar um erro no seu programa, entendeu? Ele nunca vai sair desse for, chamado de loop infinito. Então, pensa na montanha-russa, ela nunca vai sair daquele loop ali. Então, assim, a montanha-russa ela tem que ter uma saída, né? Se você ficar executando para sempre ali, a gente não. A montanha-russa nunca vai acabar, né? Então, você precisa ter essa condição de parada, né? No nosso laço de repetição. Você precisa pensar nisso dessa forma, né? E aqui no final a gente só imprime, né? O fatorial calculado, né? Então, diz fatorial calculado vai ser igual a variável fat. Então, de 5 a gente vai dar, por exemplo, 120, né? Então, 5 vezes 4 vezes 3, ele vai atribuindo para essa variável, certo? Então, é isso daqui, pessoal. E aqui a gente tem um segundo exemplo do while. A gente utiliza a estrutura while, né? Então, aqui é a mesma coisa, a gente lê o n, vai dizer que a fat fatorial vai ser igual a 1. E eu faço aqui, ó, enquanto o n for maior do que 1, você vai dizer que a fatorial, que é 1, vai ser igual a fatorial vezes o n. E só que ao invés de eu utilizar essa estrutura aqui, eu coloco simplesmente um n menos menos aqui dentro, entendeu? Eu decremento ele aqui dentro. Eu não tenho essa estrutura do for. Eu posso decrementar ele aqui dentro. Posso fazer o que eu quiser aqui, entendeu? Então é a mesma coisa, é o mesmo código, a mesma estrutura. Quer dizer, não é a mesma estrutura, né? Mas é o mesmo problema resolvido, né? Um código diferente resolve o mesmo problema. Então, bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? A gente vai enviar o link do exercício para vocês resolverem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar um e-mail, podem é, mandar no comentário lá. Qualquer coisa a gente entra no Discord lá também, que agora a gente tem um servidor. Vou enviar também o link do servidor do Discord. E, bom, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.